Em algumas culturas, o Sol era considerado uma divindade, mas, frequentemente ele está associado ao prazer, à alegria, à paz, à própria vida e tudo que a cerca. Além de ser uma fonte inesgotável de energia limpa, ecológica. Que o Sol é a fonte natural de energia e calor, a humanidade sempre soube. Mas, a descoberta de como o Sol produz essa energia toda, e por um período de tempo tão longo, cerca de 4,5 bilhões de anos, só ocorreu há pouco tempo. Pode-se dizer que a discussão do processo real de geração de energia solar começou na década de 1920, com a proposta do inglês Sir Arthur Eddington. Mas o martelo foi batido em 1939 com a explicação de Hans Bethe, físico estadunidense, mas nascido na Alemanha. De início, pensou-se que o Sol era uma bola incandescente de matéria em combustão. Porém, logo se percebeu que se fosse assim, o Sol se extinguiria em alguns milhares de anos. E isso era um problema, porque já se sabia que muitas rochas tinham mais de 100 milhões de anos. Outros processos mais sofisticados, como a conversão de energia gravitacional em calor, também falharam na explicação. Esse dilema se tornou mais agudo quando os geólogos já tinham melhorado as suas estimativas para a idade da Terra, e chegaram ao número surpreendente: 2 bilhões de anos. A Terra era antiga. À medida que os físicos começaram a compreender melhor a radioatividade e a mecânica quântica, durante a década de 1920, Arthur Eddington sugeriu que uma provável fonte de energia solar seria alguma forma de energia subatômica do hidrogênio, que estaria sendo liberada no núcleo do Sol, por conta da pressão e da temperatura locais, ambas muito elevadas. Até meados da década de 1930, os físicos Robert Atkinson, Carl von Weizsäcker e Georg Gamow publicaram os resultados de pesquisas sobre a viabilidade da fusão do hidrogênio em hélio, ser a fonte de energia das estrelas. Mas eles não conseguiram determinar quanta energia e por quanto tempo o Sol poderia sobreviver por meio desse mecanismo. Mas em 1939, o físico Hans Bethe mostrou que átomos de hidrogênio se fundiam através da reação próton-próton, ou ciclo PP. E que átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio se fundiam em um ciclo conhecido como CNO. O ciclo PP produz 98% da energia liberada, e o ciclo CNO responde por apenas 2% da energia produzida. Para que essas fusões ocorressem, a temperatura local seria em torno de 15 milhões de graus Celsius, ou mais. A densidade perto de 150 gramas por centímetro cúbico, ou 150 toneladas por metro cúbico, e a pressão ser equivalente a 340 bilhões de vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. É muita coisa, não acha? É difícil imaginar um ambiente assim. Mas, mesmo em estrelas pequenas como o Sol, os valores são sempre muito elevados para o nosso cotidiano. Apenas para se entender a essência do processo de geração de energia solar, vamos discutir, resumidamente, o processo de fusão do hidrogênio. Devido à pressão e à temperatura no núcleo do Sol, os átomos se movem com velocidades muito elevadas porque têm muita energia. Quando dois núcleos de hidrogênio, ou seja, dois prótons, se chocam, eles se fundem e formam um núcleo de deutério, que é um isótopo do hidrogênio. O deutério tem em seu núcleo um próton e um nêutron. Nessa fusão também são liberados um pósitron e um neutrino. O pósitron é um elétron com carga elétrica positiva. O elétron tem carga elétrica negativa,
Por isso o pósitron é classificado como antimatéria. O neutrino é uma partícula subatômica, sem carga elétrica e com massa extremamente pequena. Ele é muito fugaz, e praticamente não reage com a matéria, ou seja, ele escapa rapidamente do Sol. Se o deutério se chocar com um próton, os dois se fundem e formam um hélio 3, que é um isótopo do hélio. O hélio 3 tem dois prótons e um nêutron em seu núcleo. Prótons e nêutrons têm massas iguais, mas o próton tem carga elétrica positiva. Assim como existe o pósitron, que é um antielétron, existe o antipróton. Na matéria, os átomos são feitos de elétrons, prótons e nêutrons. Os átomos da antimatéria são feitos de pósitrons, antiprótons e antinêutrons. Voltando à fusão. Quando, finalmente, dois átomos de hélio 3 se chocam, eles se fundem e formam um átomo de hélio e liberam dois prótons. O núcleo do hélio tem dois prótons e dois nêutrons. Ou seja, nas reações de fusão nuclear do hidrogênio, 6 prótons foram fundidos, mas, no final, 2 foram liberados. Portanto, o hélio surge com a fusão de 4 prótons. Em todas as reações há liberação de energia. Aliás, de muita energia. É por isso que a fusão nuclear é considerada limpa e muito eficiente. E de onde vem tanta energia? Lembra-se deste senhor? Pois é. Ele nos disse de onde vem a energia. Einstein demonstrou que energia e matéria são manifestações distintas da mesma coisa. Sempre é possível converter uma na outra, através desta sua famosa equação. Energia equivale ao produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado. Mas, como isso explica a energia produzida no forno solar, pela fusão nuclear? É simples. 4 prótons fundidos produzem um núcleo de hélio. A massa do núcleo de hélio é menor, ela equivale a 99,3% da massa dos 4 prótons fundidos. Ou seja, 0,7% de massa desapareceu na reação. Dito corretamente, esse percentual de massa, que é diminuto, não desapareceu, ele foi convertido em energia. A cada reação de fusão, essa fração de massa é convertida em energia. 0,7% da massa do hidrogênio é um número muito pequeno, mas a velocidade da luz, que é muito grande, fica maior ainda quando elevada ao quadrado. Ou seja, um número muito pequeno, multiplicado por um número muito, muito grande, resulta em um valor considerável. Parece complicado calcular essa energia, porque envolve números muito pequenos e muito grandes. Mas não é. Veja. Esta é a fórmula. Agora precisamos definir a massa que será convertida em energia. Esta é a massa do próton, em grama. É muito pequena. Ela não será totalmente convertida, mas apenas 0,7% dela. Então, devemos multiplicar essa massa por 0,007, que é o 0,7%. Também vamos precisar da velocidade da luz. Embora costumamos dizer que ela é 300.000 km por segundo, o valor exato é esse. Como vamos usar a massa em grama, precisamos converter a velocidade da luz em centímetros por segundo. E o valor é este. Agora, vamos elevar ao quadrado. É um número enorme. Pronto. Temos tudo para calcular a energia. Basta multiplicar o percentual da massa a ser convertida, que é um número muito pequeno, pelo quadrado da velocidade da luz.
que é um número muito grande. Qualquer calculadora científica faz isso em fração de segundo. O resultado será 4,3 trilionésimos de Joule por reação. O resultado é um número inacreditavelmente pequeno, não é? Só para lembrar, Joule é a medida de energia. Trata-se de uma quantidade de energia muito pequena, mas não podemos esquecer que ela veio da conversão de uma massa diminuta, quase insignificante, e de apenas uma reação. Mas o Sol é enorme, tudo nele é muito grande. E como podemos saber quantas reações ocorrem em média no núcleo do Sol, a cada segundo? Podemos medir a potência da luz solar incidente na Terra e calcular a potência total emitida pelo Sol. Esse valor é 3,828, 10 a 26 joules por segundo. Se dividirmos essa energia total emitida pela energia liberada em cada reação de fusão, chegamos a um número brutal. Quase 10 elevado a 38 reações por segundo. É difícil até de imaginar um número tão grande. Convertido em massa, esse número equivale a quase 5 milhões de toneladas de hidrogênio a cada segundo. Essa é a matéria que o Sol perde a cada segundo. É surpreendente, não é? Pois, vou te surpreender ainda mais. Como a massa do Sol é muito grande, e mantendo essa mesma taxa de produção de energia, o Sol consegue viver 11 bilhões de anos. Mal comparando com os humanos, o Sol é um senhor maduro, de meia idade, mas bonitão e muito vigoroso. Para encerrar com chave de ouro, vamos te dar mais uma informação surpreendente. Essa energia produzida no núcleo solar pode demorar cerca de 1,5 milhão de anos para chegar até a superfície do Sol, a chamada fotosfera. Isso mesmo, esse solzinho que bronzeia a tua pele, que te aquece no inverno, e que teu pet adora. É uma relíquia de 1,5 milhão de anos. Ela foi produzida na época do Homo erectus. Fantástico, não acha? Pois é. A natureza é fantástica. Ela sempre nos surpreende.